Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 18 de junho, e nós estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum, cujo evangelho de Mateus 9, 36 a 10, 8, onde diz assim: vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelhas sem pastor. Pedi, pois, ao Senhor da messe, que envie operários para a sua messe. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Então, caros irmãos, esse apelo muito forte que o Senhor Jesus nos faz hoje. A messe é grande, mas os operários são poucos. Então, desta frase dita por Jesus, que sensibiliza os discípulos, é que nasce uma autêntica comunidade discípula e missionária, em comunhão com a vida e a obra evangelizadora do Senhor. É uma comunidade consagrada a testemunhar a obra de Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Ele, que é o bom pastor, decide chamar homens pastores e colaboradores. A comunidade apostólica nasce desse apelo misericordioso de Cristo ao serviço do rebanho perdido e abatido. Daí a sensibilidade, podemos dizer, pastoral de Jesus, tão humano como o Filho de Deus que ele é. A missão, então, ela é para o rebanho cansado e sem pastor. Jesus sinaliza com muita ênfase isto. Mas ela também é sustentada pelo poder que Jesus confere aos 12 discípulos. Ele está presente na vida e missão de cada um deles. Somos os seus servos inúteis que devemos fazer somente aquilo que o Senhor nos pede. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, nada mais além disso. Os discípulos devem estar focados na missão, acompanhada então da oração que a nutre, que a sustenta. Orar, curar, ressuscitar, purificar, expulsar e dar. Esses são os verbos que nós encontramos no Evangelho de hoje, tão importante. Esses verbos que vão permeando a missão dos discípulos. O apostolado, então, deve ser vivido na dinâmica de um amor desinteressado. De graça recebeste, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata e nem dinheiro. Portanto, o despojamento e a gratuidade do chamado tornam os discípulos conscientes que o protagonismo da missão é de Deus, vem de Deus. É sempre Deus que faz crescer e frutificar cada semente lançada no exercício de nossa missão. Somos, de fato, colaboradores de Deus. O evangelista Mateus evidencia ainda o esforço na caridade que o discípulo é chamado a ter. Assim, a Igreja, como o seu Mestre Jesus, deve estar continuamente atenta aos sofrimentos dos homens, sejam estes espirituais ou materiais. O enfrentamento do mal deve continuar na missão do discípulo. O consolo e alívio que Jesus deu aos enfermos e abatidos devem sempre estar presentes na Igreja. Esta obra caritativa é, sem dúvida alguma, a marca característica da comunidade cristã. A missão da Igreja não deve ser um ato de proselitismo ou uma propaganda enganosa, como assistimos em alguns grupos religiosos.
mas um testemunho de amor e de serviço a todos os irmãos, especialmente aos mais necessitados. A Igreja deve manter esta fidelidade a Cristo, ao estender o anúncio do seu reino no mundo, hoje e sempre. Lembremos aqui a passagem da carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios 4, 5, onde ele nos diz: não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor. Então, o elenco dos 12 apóstolos relembra simbolicamente a totalidade e a diversidade dos que são enviados. Totalidade para dizer que a igreja inteira é missionária, e diversidade para mostrar que Jesus escolhe sem discriminação. Junto, então, com o anúncio da proximidade do reino, Jesus repete, com mais detalhes, a finalidade da missão já mencionada acima. Tudo deve ser feito dentro da mesma gratuidade com que eles, os apóstolos, receberam de Jesus. Por fim, caros irmãos, os chamados pelo Senhor da messe não são só os apóstolos, somos nós, todos nós, leigos e clero, desempenhando então as tarefas que nos foram confiadas por Deus. De um modo ou de outro, todos somos orientados por Jesus a trabalharmos em favor dos irmãos, pela salvação deles e trabalhando com amor desinteressado por esta messe. Um feliz e abençoado apostolado a todos. Que todos os batizados e batizadas se sintam incluídos nesse ide do Senhor e também nessa comunidade apostólica, que possamos anunciar esse seu reino, direcionado sobretudo de maneira preferencial para os mais abatidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um santo domingo.